Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja que hora for que você está me vendo, é um prazer compartilhar esses dias as experiências do Evangelho de João. Evangelho de João e Epístolas de João, que poderá ser outro estudo. Esses 4 livros identificam que é a mesma pessoa. E os especialistas no cristianismo foram pesquisando desde o primeiro século e só caía o nome para João. Foi ele que escreveu. Ele compartilha suas experiências próximas com o Mestre, como milagre, como transfiguração. Você tem lido? São 21 capítulos. Talvez no meu tempo não dê para falar sobre todos. Eu estou dando uma empurrada na sua pesquisa. Procure ler João. Eu quero compartilhar com você daqui a pouco versículos que não dá para esquecer. Foi João quem falou. Começando nossa parte de hoje de João, há versículos que eu me lembro de muito tempo que foram escritos por João e agora eu estou revendo. Por exemplo, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, disse Jesus. João escreveu em João 5,39. Simão Pedro respondeu, e está lá no livro de João: Mestre, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és mesmo o Filho de Deus. É saboroso reler algo desta escritura. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe àquela mulher que os homens queriam sacrificá-la, cometeram um pecado, mas eles se esqueceram do outro pecador da história e levaram a mulher a Jesus. Jesus deu-lhes uma lição, mandou eles se enxergar e olhar para a vida deles. Aí fica somente Jesus e a mulher. Ele perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou para acusar? Ela disse: ninguém, Senhor. Pois então, eu também não te acuso. Vá em paz e deixes de viver pecando. É uma tradução muito boa. Não peques mais. Não pecar mais seria impossível, né? Mas deixe de gostar de estar pecando toda hora. Há um conflito que foi estabelecido por pessoas e Jesus com o cego de nascença. Capítulo 9 todo é sobre esse assunto. Jesus curou, o rapaz foi embora, acabou-se. Não, aí criou um tumulto que rolou dias. Jesus não tinha interesse nisso, mas tinha interesse em resolver o sofrimento do moço. E uma vez então chegaram para ele, falando: quem é este homem? Ele é pecador, o que é que ele fez? Eu disse: olha, se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Isso é um cala-boca medonho, que eles não tinham argumento para falar disso aí. O beneficiado tinha. E lá no capítulo 10, somente esses versículos para lembrar coisas de João gostosas, Jesus fala sobre o bom pastor no capítulo 10. Bom pastor, tal, várias coisas. Mas há um texto que ele diz assim: dou-lhes a vida eterna, dou-lhes as minhas ovelhas. A vida eterna nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Nessa eu me escondo. No colo de Jesus não tem quem chegue perto. Então é assim, uma leitura gostosa para você fazer todo fim de noite, fim de dia, em alguma... Eu conheci uma pessoa que disse que era tão difícil ler e orar na sua repartição pública, que ele não deu esse conselho para todo mundo, mas esse funcionário resolvia assim, ele se trancava no banheiro, esperando que o banheiro esteja saudável, né? E ali ele orava e lia a Bíblia. Quem sabe você... Há livrinhos pequenininhos que são vendidos nas livrarias sobre os evangelhos.
Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem um livrinho, eu só de João. Aproveite e leia. Um momento você lê e acaba e guarda preciosas lições. Não é fácil dizer assim, foi João que escreveu. Como é que sabe disso? Tem escrito lá no rodapé? Desse modo, essa escritura é anônima, não tem assinatura de ninguém. Não tem dizendo, eu, João, vos escrevo. Não tem. E quem foi? Então, pareceu ser, nas pesquisas de todos antes de mim, para eu poder dizer agora, que é uma escritura de autor anônimo. Mas o apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, pegou todas as credenciais de que era dele, da pena dele. E isso começou entre 90 e 100, não é mais da nossa era, da era passada, que ele falou e deu testemunho da verdade, mas a apresentação, estamos aqui para apresentar um documento inédito no cristianismo. Estamos apresentando hoje o Evangelho de João. Isso se deu na cidade de Éfeso, que é onde João sediou-se. E ali ele foi. O texto, como os outros escritos, denotam que o cristianismo não nasceu de um puff. Foi forjado, estudado, refletido no judaísmo. E uma sinagoga. Sempre tem. Veja quando Paulo viajava, foram à sinagoga. Era o lugar que eles tinham, eram judeus. Lá eles falavam de profecias, e chegavam a Jesus. Aí tinha um bate-boca, porque no tempo de João o bate-boca foi é templo, o que é templo e o que é sinagoga. E na expressão de Jesus, templo, eu sou o templo do Espírito Santo. A sinagoga, ou outro nome, é o lugar onde vamos nos congregar para conversar as coisas. Foi a sinagoga, agora estamos pensando em outro nome. Há uma mudança, o mundo está numa mudança muito grande, o pensamento grego entrou de Palestina fora, tanto que o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, e isso era falado, o aramaico era falado, era um caldeirão de línguas. Mas nisso tudo aí, o bom sentido de que Jesus aproveitou-se e a igreja cristã, é verdade, era a hora de aproveitar esses que refletiam a palavra para pensar. João tem essa característica do amor, é tanto que é chamado o Evangelho do Amado. Do Amado. E ele fala da sua vida, transcreve tudo o que ele presenciou, ouviu. Você imagine, você está num monte ou sobe uma colina, como você pode em Israel hoje, subir lá no montezinho. E ali ele se revelou a 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João. Também esteve no barco. Sempre, eles três estavam sempre juntos. O autor é com muita alegria o apóstolo amado que escreveu o chamado Quarto Evangelho. Quarto Evangelho. Lembra o que nós fomos falando desde o começo? Nós falamos de bodas, onde Jesus estava, 3, Nicodemos, 4, a mulher samaritana, 5, Filho de Deus, com a palavra-chave de que nós nos tornamos, e parece um absurdo quando Jesus falou isso, e João repetiu isso, como Filho de Deus. Pois é, o Filho de Deus nos chamou ao Evangelho para nos tornar filhos de Deus. Então, esses tópicos a gente não esquece. No 6, a ênfase foi sobre o pão da vida, a multiplicação dos pães. 7, houve outra ênfase que foi dada naquele momento ali. No 8º, a mulher adúltera encheu a literatura. 9, o cego de nascença. E 10 é onde Jesus diz que eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Jesus se organizava para uma liderança ou se candidatava naquelas pessoas simples. Não tem ilustres pessoas que, a não ser Nicodemos, que é um caso quase que raro no Novo Testamento. O Novo Testamento, o Evangelho, foi um encontro de rua,
de avenidas, de praça, ajuntamento. Agora está difícil ele fazer ajuntamento, mas era normal isso, fazer isso. Essa forma de discutir nas praças, tal, já é um modelo importado da Grécia. Lá é primeiro esse modelo. A peripatética é outra, que o professor sai de rua em rua, de praça em praça, de árvore em árvore, conversando com os seus discípulos e dando suas verdades. Nesse caldeirão novo, aí estava Jesus com ele. Se João não estava com uma planilha anotando, Jesus agora entrou na rua tal, parou para ver o cego e tal. Pela datação que foi feita pelos estudiosos, o Evangelho tinha encontrado o lugar ideal para estabelecer a sua palavra, a sua verdade. Ele é basicamente um evangelho de texto suplementar, porque os três já existiam. Os três já existiam. E ele ali trabalhava o que o outro falava, o discípulo, o apóstolo, o amigo. Ele é o do último, então ele viu o panorama dos três. E aqui, o que é que eu posso pensar? Eu digo assim, a gente procurou momentos para fazer. Mas em tudo isso, o Evangelho de João tem por objeto principal alcançar a pessoa, os pensamentos, plano de salvação, evangelização direta. Há muitos assuntos para você ler e que eu espero que você vai ler nesses próximos dias, para nós termos uma ideia panorâmica, pelo menos, de João, o Evangelho do Filho de Deus. Que Deus te abençoe.